Olá, no Evangelho, no Evangelista Mateus, no capítulo 26, após aquela parte onde trata a última ceia de Jesus com os seus discípulos, e ele fala daquele que irá traí-lo. Após disso, Jesus entra num trecho onde se denomina como angústia suprema, a partir do versículo 36. Diz assim o Novo Testamento: Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui um pouco comigo. E ele adiantou-se e prostou-se com a face por terra e assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os seus discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então, não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a respeito desse trecho, dessa angústia de Jesus, que sabendo pelo que ele terá que passar na sua crucificação, ele faz essa prece a Deus e, ele, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vai ressaltar um destes versículos, na lição número 88, que é o versículo 40 do capítulo 26 de Mateus. E esta mensagem, Emmanuel intitula Velar com Deus, uma reflexão, evidentemente, para todos nós. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das suas próprias obrigações. Entretanto, estes mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue, convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece. Esquece-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora. Em vista disso, o despertarem da realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por 1 hora pudestes velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos 1 hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Essa lição de muita profundidade para as nossas reflexões, além de Jesus constatar que nós ainda não conseguimos velar com Ele, permanecendo dormentes no domínio da matéria, onde ainda não nos abrimos para a consciência espiritual de sermos espíritos imortais, mas além disso ele nos alerta: estais vigilantes, orai e vigiais para que a tentação não nos alcance. As tentações são todas aquelas imperfeições
que nós as carregamos ao longo de inúmeras existências, e estas tentações sempre vão aparecer para saber se nós já as superamos. Toda tentação quando vencida, é caminho de evolução espiritual. E nós precisamos orar e vigiar. Tanto é assim que na prece que Jesus nos deixou no Sermão da Montanha, o Pai Nosso, ao finalizar a prece, ele nos ensinou: não nos deixeis cairmos em tentações, pois que elas existirão enquanto nós formos ainda espíritos imperfeitos. Fica aqui esta reflexão para todos nós. Muito obrigado a todos, e se vocês, assim como nós, desejamos divulgar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos esclarecedora e consoladora, divulguem estes nossos vídeos junto de seus familiares e amigos, para assim termos uma maior consciência espiritual e evoluirmos moralmente todos juntos. Fiquem com Deus e muito obrigado.